Você já sentiu aquele aperto no peito quando alguém critica o seu trabalho ou ataca o seu caráter? Aquela vontade imediata de se defender, de retrucar, de provar que o outro está errado. Se você sente isso, saiba que você está entregando as chaves da sua felicidade nas mãos de terceiros. Os homens de maior sucesso na história, os líderes inabaláveis e os gênios que mudaram o mundo, não chegaram onde estão porque nunca foram criticados. Eles chegaram lá porque descobriram uma atitude secreta, uma técnica mental poderosa vinda do estoicismo que os torna imunes ao veneno das palavras alheias. Hoje, eu vou te revelar exatamente como usar essa sabedoria milenar para transformar a crítica em combustível ou, simplesmente, em silêncio absoluto na sua mente. Prepare-se, pois depois deste vídeo, ninguém terá o poder de te derrubar com palavras novamente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos construir a sua armadura mental agora mesmo. O segredo da indiferença seletiva. A primeira camada da atitude secreta é entender que a crítica de outra pessoa é apenas um evento externo. Para os estoicos, o que os outros dizem sobre você faz parte das coisas que não estão sob o seu controle. E se não está sob o seu controle, não deve ter o poder de perturbar a sua paz. Os homens de sucesso praticam a indiferença seletiva. Eles não ignoram a pessoa. Eles ignoram o impacto emocional que a palavra teria. Imagine que alguém te entrega um presente embrulhado em papel sujo. Se você não estender as mãos para aceitar o presente, o lixo continua pertencendo a quem tentou te entregar. O segredo é exatamente este. Não aceite a crítica como um presente para a sua alma. Deixe que as palavras flutuem no ar e caiam no chão, sem nunca penetrar a sua pele. Quando você para de reagir, você começa a governar. A disciplina do assentimento. Existe um processo que acontece em milésimos de segundo na sua mente quando você recebe um ataque. O estoicismo chama isso de dar o seu assentimento. Quando alguém diz que você é incompetente, a dor não vem da frase da pessoa, mas do momento em que você concorda internamente com ela. A atitude secreta dos homens de sucesso é pausar antes de concordar. Eles analisam a crítica como um cientista analisa um objeto em um laboratório. Eles se perguntam se aquilo é verdade ou se é apenas a projeção da frustração alheia. Se for verdade, eles usam a informação para melhorar. Se for mentira, eles simplesmente não dão o seu assentimento. Sem o seu acordo interno, a crítica perde toda a sua força e se torna apenas um ruído sem sentido. Como o latido de um cão que não conhece o caminho que você está trilhando. O filtro da verdade e da utilidade. Marco Aurélio costumava dizer que se alguém pudesse provar que ele estava errado em seus pensamentos ou ações, ele mudaria de bom grado, pois ele buscava a verdade. E a verdade nunca prejudicou ninguém. O que prejudica é persistir no erro e na ignorância. Os homens de sucesso não têm medo da crítica construtiva. Eles a usam como um consultor gratuito. Se um crítico aponta uma falha real, o homem sábio agradece e corrige o curso. No entanto, se a crítica é apenas maldade ou inveja, ele a descarta imediatamente. Ele possui um filtro mental de 2 níveis. Primeiro, ele pergunta se o que foi dito é um fato. Segundo, ele pergunta se o crítico é alguém que ele respeita. Se a resposta for não para ambas as perguntas, a crítica é enviada para a lixeira da mente sem qualquer hesitação. A percepção da projeção alheia. Um segredo profundo que poucos entendem é que a crítica diz muito mais sobre quem critica do que sobre quem é criticado. Quando uma pessoa te ataca com ferocidade, ela está revelando as suas próprias inseguranças, o seu próprio medo e a sua própria visão limitada do mundo. Ao entender isso, o homem de sucesso deixa de sentir raiva e passa a sentir uma espécie de compaixão distante.
Ele percebe que o crítico está sofrendo de uma doença mental chamada ignorância. Epicteto dizia que se alguém fala mal de você, você deve apenas sorrir e dizer que a pessoa provavelmente não conhece os seus outros defeitos. Pois se conhecesse, não teria mencionado apenas esses. Essa postura retira todo o prazer do agressor e mantém você no topo da hierarquia moral. Você se torna o observador, enquanto o outro se torna o prisioneiro das próprias emoções. O silêncio como arma de poder. Observe os grandes líderes em momentos de crise. Eles raramente gritam ou se explicam excessivamente. A atitude secreta envolve o uso estratégico do silêncio. Quando você recebe uma crítica e não responde imediatamente, você cria um vácuo de poder. A pessoa que te criticou espera uma reação. Ela quer que você se rebaixe ao nível dela. Ela quer o conflito, porque o conflito valida a existência dela. Ao permanecer em silêncio e focado nos seus objetivos, você comunica que a opinião dela não é relevante o suficiente para merecer o seu tempo. O tempo é o seu ativo mais valioso. Gastá-lo se defendendo de quem não construiu nada é um erro fatal. Homens de sucesso protegem o seu tempo e a sua energia como se fossem tesouros sagrados. Eles deixam que o seu sucesso faça o barulho por eles. A construção da cidadela inabalável. Para aplicar essa atitude secreta de forma consistente, você precisa construir o que os filósofos chamavam de cidadela interior. É um espaço dentro de você onde o valor próprio é definido por suas ações e sua virtude, e não pelos aplausos ou vaias da plateia. Muitos homens são como folhas ao vento. Se o mundo os elogia, eles se sentem grandes. Se o mundo os critica, eles se sentem pequenos. Isso é uma vida de escravidão. O homem de sucesso define o seu próprio valor todas as manhãs diante do espelho. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o esforço que está fazendo e os sacrifícios que está suportando. Quando você tem essa base sólida, uma crítica externa é como uma gota de chuva em uma montanha de granito. Ela pode molhar a superfície por um momento, mas ela jamais mudará a estrutura da montanha. O olhar do espectador distante. Imagine que você está no topo de uma montanha muito alta, olhando para baixo. Lá embaixo, as pessoas parecem formigas, suas brigas, suas ofensas e seus dramas parecem minúsculos e sem importância. Esta é a perspectiva que os homens de sucesso adotam. Eles praticam o distanciamento mental. Quando recebem uma crítica severa, eles se imaginam observando a situação de cima. Eles percebem que daqui a 100 anos, nem eles, nem o crítico e nem o motivo da discussão existirão. Essa visão da brevidade da vida e da pequenez dos conflitos humanos traz uma clareza absoluta. Por que você perderia o seu sono por causa de uma frase dita por alguém que em breve será esquecido pelo tempo? Mantenha o olhar no horizonte e nos seus grandes propósitos. Deixe as picuinhas para quem não tem uma missão para cumprir. A transformação do obstáculo em caminho. A atitude secreta final é a capacidade de transmutar o ataque em vantagem. Os estoicos acreditavam que o fogo que consome as coisas pequenas é o mesmo fogo que é alimentado por grandes troncos de madeira. Você deve ser o grande fogo. Se alguém critica o seu projeto, use essa energia para torná-lo ainda melhor e mais incontestável. Se alguém ataca a sua reputação, use isso como um teste para demonstrar a sua integridade sob pressão. Cada crítica é uma oportunidade de treino para a sua paciência e para a sua resiliência. Sem críticos, você não teria onde testar a sua força. Eles são, na verdade, os seus treinadores mais rigorosos. Agradeça mentalmente pelo desafio e mostre a eles com resultados o que um homem de caráter é capaz de realizar. Conclusão e o chamado à maestria.
Dominar a arte de lidar com críticas não é algo que acontece do dia para a noite. É uma prática diária de vigília sobre a própria mente. Você falhará algumas vezes, sentirá o sangue ferver e terá vontade de gritar. Mas a cada vez que você escolher a indiferença seletiva e o silêncio focado, você estará se aproximando da maestria. Os homens de sucesso que você admira não são super seres humanos. Eles apenas aprenderam a gerenciar o que acontece dentro de suas cabeças. Eles entenderam que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Se este conhecimento fez sentido para você, escreva nos comentários a frase "Eu sou o dono da minha reação". Isso ajudará a fixar essa ideia no seu subconsciente. Curta o vídeo para que essa sabedoria chegue a mais homens que precisam de força. E lembre-se sempre, a opinião dos outros é o fardo deles. A sua paz é a sua responsabilidade. Vá em frente com a cabeça erguida e o foco inabalável. Até o próximo vídeo, Herdeiro da Sabedoria.